Olá, meu nome é Rodrigo, psicólogo, psicanalista em formação, como costumo dizer. Nos últimos dois vídeos eu iniciei um tema a respeito da opressão dos afetos, né? De como isso pode afetar as pessoas, tanto aquele que oprime quanto aquele que é oprimido. E eu deixei passar um ponto que estava em mente, até para eu falar no outro vídeo, mas eu esqueci, né? E para recorrer um pouco a esse ponto que eu esqueci no outro vídeo, eu li um trecho aqui, né, de um livro que eu já andei lendo, que é da Ruth Manus, Guia Prático Antimachismo. Por que esse livro? Porque a gente estava falando, né, eu estava falando sobre essa opressão dos afetos, né, os afetos que não são permitidos, tristeza, raiva, especialmente dentro de uma cultura neoliberal que, apesar de ganhar com o nosso sofrimento, de uma forma muito contraditória, hipócrita, ela tende a negar esses sentimentos e estimular uma felicidade, uma positividade, né? Hoje chamada de positividade tóxica, um termo bastante comum, bastante usual, né? E esse livro aqui da Ruth Manus, como diz o próprio título, é um guia prático, né? Para você aí que está se introduzindo nessas questões aí, é uma boa dica, né? A Ruth Manus é advogada, concluiu seu doutorado em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde também cursou pós-graduação em Direito Europeu, mestre em Direito do Trabalho, com ênfase no trabalho feminino. Pela PUC São Paulo, ela vive desde 2014 entre Brasil e Portugal. Aqui tá a foto da Ruth Manus, responsável por esse livro aqui bastante interessante. Confesso que quando comecei a ler pela primeira vez achei bastante simplista, né? Mas eu me questiono agora, né? Simplista para quem? Né? Para mim que talvez já esteja me debruçando sobre essas questões de sexualidade, de afetos, né? Talvez seja, né, um pouquinho, mas é muito útil para as pessoas que estão se introduzindo nesse assunto, né? E claro, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? É algo que a gente percebe na nossa cultura, né? As coisas simples, as coisas que parecem já muito óbvias para as pessoas, não são tão óbvias assim, né? Dentro dessa ideia de opressão dos afetos, sem dúvida, para os homens tem uma variável aí, né? Que dentro de uma cultura que chamamos de machista, os homens, os meninos, são ensinados a não demonstrar tanto seus afetos, né? Claro que hoje isso tem mudado, mas ainda assim persiste de forma forte na nossa cultura, nas criações das crianças, nas escolas, nas igrejas, nas instituições. Então acho interessante trazer aqui uns pontos sobre isso, algo que a Ruth escreve de maneira bastante interessante, provocativa também, até didática. Eu preciso ser didático às vezes, preciso ser didático para a gente se aprofundar mais e pensar mais criticamente também, né? Então eu vou ler aqui, né, um trecho, começa na página 26. Eu acho que contempla bem o que eu estou querendo dizer aqui, mas agora mais especificado na questão dos homens, de nós homens, da masculinidade, de como os afetos eles são proibidos dentro de uma lógica machista, né? Vamos lá. Homens não choram. Homens não abraçam outros homens. Homens não ficam deprimidos. Homens não têm medo de barata, de rato, de aranha. Homens não fazem bolos. Homens não ganham menos do que suas companheiras. Homens não colocam botox. Homens não usam antirrugas. Homens não se protegem do sol. Homens não fazem dieta. Homens não usam cor-de-rosa, nem lilás, nem amarelo clarinho. Homens não têm medo de altura, nem de voar de avião, nem de montanha-russa. Homens não têm disfunção erétil. Homens não perdem a vontade de transar nunca. Homens não precisam de apoio psicológico. Homens não se depilam. Homens não têm cabelo comprido. Homens não pintam o cabelo. Homens não são cabeleireiros. Homens
não são professores de educação infantil. Homens não são babás. Homens não dizem que amam seus amigos. Nem dizem que amam o pai. Homens não ouvem Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Cher. Homens não sonham com um grande amor. Homens não sofrem em términos de relacionamento. Homens não bebem drinks enfeitados, nem vinho rosé, nem cerveja sem álcool. Homens não ficam uns tempos sem beber. Homens não usam brincos, nem colares, nem anéis. Homens não fazem a unha. Homens não vão ao podólogo. Homens não fazem cirurgia plástica. Homens não gostam de jardinagem. Homens não são vegetarianos. Homens não sonham em se casar. Homens não sonham com a paternidade. Homens não podem optar por priorizar a paternidade frente à carreira. Homens não morrem de medo de perder as pessoas que amam. Tudo isso é machismo. Todas essas pequenas prisões cotidianas são frutos do machismo. Por isso, nunca é demais repetir: o machismo oprime as mulheres, mas também oprime, e muito, os homens. Um mundo com menos machismo é um mundo melhor para todos nós. Você vê aqui que a Ruth, ela faz uma boa parte do texto dela aqui com imperativos, né? Homem não faz isso, homem não faz isso, homem não faz aquilo. Você deve ter escutado aí e pensado, talvez, é exagero, né? Não é assim. Talvez não seja, mas na raiz das questões, a gente vê muito isso nas práticas, nas relações, nas instituições, né? Claro, a gente pode pensar, né, que tem homens que usam brincos, homens que usam rosa, homens que vão no podólogo, homens que são cabeleireiros e ainda assim são machistas, né? Isso não livra um homem de ser machista. Daí entra muito aí, né, aquela ideia do homem desconstruído, que é um problema, né? Problema é uma palavra bastante complicada. Não curto muito essa palavra não, essa ideia de homem desconstruído, né? Acho que antes de tentar se desconstruir, é preciso reconhecer o machismo que tem todos nós, homens, mulheres, independente de orientação sexual, inclusive, né? Porque o machismo, ele não diz só do homem hétero, branco, cis, né, como costumo repetir aí, mas ele também diz dos homens que não são brancos, dos homens que não são héteros, dos homens que não são cis, das mulheres. Por quê? Porque o machismo, ele faz parte de um sistema patriarcal, né? De um sistema que é misógino, né? Que odeia o feminino, odeia as mulheres, de alguma forma, de várias formas, né? Então a Ruth, ela coloca bem aqui, né, no final dessa parte do texto, de que o machismo também oprime nós homens, né? A gente também sofre com isso de alguma forma. E como, né? Como que a gente sofre com esse machismo, sendo que o machismo, ele nos dá privilégios, né? Pois é, né? Se você pesquisar por aí, se você entrar em algumas pesquisas, ler alguns artigos, você vai se deparar com a realidade de que grande parte dos suicídios são cometidos por homens. As mortes por acidentes são cometidas por homens. São feitas por homens e acontecem com homens, né? Mortes de acidente de carro, brigas de trânsito, brigas de boteco, e aí vai, né? E aí vai. E de muitas formas, nós homens, a gente vai tentando se encaixar nesse ideal de macho que existe aqui, especialmente no nosso país, mas não só no mundo, né? Mas a gente tenta se enquadrar nisso, e muitas vezes a tentativa de se enquadrar, ela pode ser bastante sofrida, né? Voltando um pouquinho ao início do nosso tema, né, sobre a opressão dos afetos, especialmente, eu acho que a ideia principal aqui, que muito menino já ouviu, é de que homem não chora, né? Homem não pode ter sentimento, homem não vai no psicólogo. Curioso, né? Pensando aqui na minha prática clínica, eu posso afirmar que o sofrimento masculino, tentando universalizar aqui, mesmo não sendo universal, né, que é muito particular, mas tem pontos que são universais, né?
essa dificuldade de expressar afeto, de procurar ajuda, de falar sobre seus sentimentos, ela não passa batido, né? De alguma forma isso vai ressoar, isso vai aparecer, de alguma forma isso vai aparecer até como um sintoma, né? Como sofrimento, como mal-estar. Então, na minha prática clínica, é muito notável tudo isso que eu falei aqui, esses nãos, esses imperativos e as consequências disso. Né? E quais são as consequências? Aí você pode fazer uma lista, né? Depressão, ansiedade, todos esses transtornos aí que a psiquiatria vai descrevendo, né? Então, o que eu estou tentando dizer aqui de uma forma geral, né? Que essa opressão dos sentimentos nos homens, ela é prejudicial para os homens, mas também para as mulheres, para a sociedade em geral, né? Depois no livro aqui, a Ruth ela vai adentrar um pouquinho nesse ponto, a questão da violência, de como essas ideias estão atreladas à violência no mundo, inclusive das guerras, né? Vejam só como a gente vai para lugares bem mais distantes. Né? A gente não está falando só aqui de sofrimento psíquico individual do sujeito subjetivo. A gente está falando de um sofrimento que diz da cultura, da sociedade, do mundo, do planeta. Se a gente consegue chegar com essa ideia até aos horrores da guerra, então é porque o assunto é muito delicado e ele precisa de uma urgência, de uma atenção urgente e precisa partir de nós também, homens, né? Porque assim, eu estou lendo aqui um livro que é escrito por uma mulher, né? Muito válido. Mas cadê os livros escritos por homens sobre esse tema? Tem, lógico que tem. Hoje, especificamente, eu escolhi esse aqui por ser uma abordagem mais simples mesmo, mais direta, né? A ideia aqui não é trazer um conteúdo muito teórico, né? Nada disso. Esse aqui é um ponto de partida para a gente pensar algumas coisas. Se você tiver interesse, leia, acho que vale. Mas também é legal a gente se aprofundar no assunto, né? Procurar por trabalhos mais aprofundados, mais rigorosos, feito por homens, inclusive, porque, como eu disse, é uma questão urgente na nossa sociedade, porque as consequências são visíveis. Você só precisa ligar a televisão ou, sei lá, na própria internet, né, nas redes, você vai ver um monte de notícia relacionada à violência masculina, ao suicídio de homens, ao sofrimento psíquico de homens, né? Por isso, eu acho necessário, quando se fala de opressão de afetos, trazer esse recorte de gênero, né? Porque as consequências não são só para nós, são para nós também, para nossa saúde física, psíquica, mas também para o bem-estar social, para o bem-estar cultural, para o bem-estar da existência, né? Então é isso. Eu acho que eu estava ensaiando para fazer esse vídeo aqui e por enquanto é o que eu consigo dizer, eu consigo trazer para vocês, tá bom? Caso vocês tenham aí sugestões, críticas, colocações, fiquem à vontade. O diálogo é aberto, sempre digo. E a gente vai continuar aqui com essa jornada de conhecimento, de questionamento. Porque é o que nos move, é o que me move. Eu espero que você participe disso também. Beijos, abraços e até a próxima.